Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Lilith Volume 2, publicação da editora Red Dragon, quadrinho italiano que foi publicado lá fora em 18 capítulos. Cada um dos volumes de Lilith será composto de 3 histórias, totalizando um total de 6 volumes. Nesse daqui nós temos os volumes 4, 5 e 6. Lembrando vocês que eu já apresentei a resenha do volume 1 de Lilith, a Crono Agente, uma publicação que é escrita e desenhada por Luca Enoch, o mesmo autor de Dragoneiro. A edição da Red Dragon tá bem bacana, um acabamento gráfico legal. Publicação que conta com capa cartão e orelhinhas, olha só, tem até a guarda aqui. O papel é o pólen de boa gramatura, 400 páginas em preto e branco, preço de R$ 54,90, eu vou deixar o link na descrição. Essa é uma publicação onde a viajante do tempo, a Lilith, ela vem do futuro, onde a humanidade acabou se refugiando nos subterrâneos, porque simplesmente foi tomada por um parasita alienígena conhecido como triacanto, um espiromorfo que é capaz de matar o seu hospedeiro. Assim, a Lilith ela é recrutada e teve todo um treinamento para fazer viagens temporais. Então, ela vai exatamente em alguns pontos-chave do nosso tempo e da nossa história, onde determinadas pessoas, elas têm dentro de si um triacanto. A Lilith não sabe exatamente aonde está esse triacanto, quem seria o hospedeiro desse parasita alienígena. E isso dificulta muito, essa missão, essa jornada pelo tempo, porque ela simplesmente precisa investigar, quem seria o portador, e quando ela se aproxima, ela sente a presença desse parasita alienígena que pode estar hospedado em pessoas inocentes. Então não é necessário que o hospedeiro do triacanto seja o vilão da história, alguém malvado, e ela precisa de alguma forma dar um fim nesse hospedeiro, até porque ele se aloja no peito, então ela arranca esse parasita alienígena de forma que a pessoa acaba morrendo. Então ela fica com alguns dilemas morais. Nessa edição aqui, que estão compiladas 3 histórias, na primeira delas, a Lilith vai parar no faroeste americano, na época do Jesse James, que acabou se tornando um renomado pistoleiro da história do faroeste americano. Ela encontra ele, tem um certo flerte, mas ele ainda é muito jovem, não havia se tornado, esse grande bandido do faroeste. Além disso, ela acompanha um bando que é um tanto cruel. Eles lutam pela manutenção da escravidão nos Estados Unidos. Então, além da missão de encontrar o triacanto, ela acaba se envolvendo e se relacionando com personagens históricos e em situações um tanto cruéis, desumanas, em que a própria sensibilidade da protagonista acaba ficando à flor da pele. Encontrado o triacanto e com a morte desse parasita alienígena, a missão se dá por cumprida e ela passa novamente para uma viagem no tempo. E quando ela desperta, ela está nua, e um tanto confusa, até ela poder se ambientar em qual época do tempo ela realmente está. E essa segunda parte da história, ela se passa lá no norte da Europa, na época dos Vikings. Então ela vai seguir exatamente os costumes, ela tenta se mesclar aos bandos que ela acaba encontrando, tudo com foco, obviamente, em descobrir quem seria o portador do parasita alienígena. Novamente, nós temos vários elementos históricos que são apresentados na trama que acabam sendo modificados pelas ações da Lilith, que também tem ali os seus flertes amorosos. Aliás, uma coisa que eu reparei em comparação com o primeiro volume é que essa missão de capturar o triacanto de forma com que a humanidade possa sair ali dos subterrâneos e dominar o planeta novamente, é que essas histórias 4, 5 e 6 mostram uma protagonista
que está mais preocupada com o que está acontecendo à sua volta. Obviamente, ela continua sempre com a meta, com a missão, né, de capturar o parasita alienígena. Mas eu senti, pelo menos nos roteiros e no desenvolvimento da história, que ela está cada vez se importando mais com as pessoas que estão à sua volta. Ao contrário do seu acompanhante, que é uma espécie de pantera negra, ali o escuro, é assim que ele é chamado, que fica ali aconselhando, falando para ela onde poderia estar o triacanto. Ele é bem enigmático, ele não deixa ela se opor eventualmente ao que ele comenta. Ah, você está desfocando da missão, isso daí é para te enganar. Então, ele parece manipular a protagonista, então você fica sempre em dúvida se ela realmente está fazendo o que é o mais correto. Então isso torna a personagem mais sociável dentro da trama, de forma que o leitor ele sinta uma grande empatia pela personagem, que se questiona sobre alguns acontecimentos que vão sendo desenvolvidos dentro da história. Na terceira parte, ela acaba sendo transportada para a época em que o Japão invadiu a China, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial realmente iniciar. E ali, galera, a gente tem cenas escabrosas, nojentas, baseadas mais uma vez em elementos históricos do que o povo japonês fez em relação aos chineses. O estupro praticamente em série das mulheres, morte de inocentes, é um negócio realmente muito pesado. Me lembrou inclusive o manhwa que saiu pela editora Pipoca e Nanquim, que é um mangá coreano chamado Grama. Realmente foi muito tenso o que os japoneses fizeram, não só lá na Coreia do Norte, mas também na China. E aí você tem a Lilith tentando proteger as garotas de um determinado colégio alemão que acabou se filiando ao partido nazista do Adolf Hitler, exatamente para tentar proteger os interesses dos mais fracos e dos mais frágeis ali da China. Então o Luke Enoch ele consegue colocar bastante profundidade nos personagens secundários dentro da trama. A arte dele, conforme vocês foram vendo na resenha, ele tem um trabalho mais realista, ele consegue dar boa expressividade para os personagens, um traço bem fino, uma boa dinâmica que ele consegue colocar de passagem de quadro a quadro, diagramação das páginas. Realmente, o trabalho artístico dessa publicação aqui, ele é irretocável. Agora aqui uma crítica construtiva em relação à publicação de Lilith volume 2, foi a parte de revisão. Você tem alguns erros um tanto grosseiros ali, repetição de palavras, tipo assim, assim, palavras escritas erradas ou trocadas. Então faltou uma revisão um pouquinho melhor aqui para a segunda edição de Lilith volume 2. E que nota que eu dou para esse material? Eu dou a nota 8,5. Fica a dica para vocês, uma publicação realmente muito bacana, que vai ser concluída em 6 volumes, 2 já foram lançados pela editora Red Dragon, o link está na descrição. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!